discípulos: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. O Evangelho deste domingo é uma sequência do Evangelho de domingo passado, onde Jesus subiu um pequeno monte e proclamou as 8 bem-aventuranças. E depois das 8 bem-aventuranças, ele vai dizer aos seus discípulos que eles são o sal da terra. Vós que sois meus discípulos, são o sal da terra. Vós que sois batizados, sois o sal da terra. E para que serve o sal? O sal serve para dar sabor. Não precisa de muito sal. Não se pode, aliás, colocar muito sal, porque senão ele fica salgado, a comida fica salgada e não dá para comer. E o pouco sal, a comida fica sem graça, ela não fica boa. E nós somos aqueles que devem salgar a vida, quer dizer, se tornar a vida algo de bom, algo agradável, algo bom ao paladar. A vida, ela é boa. E nós, que somos cristãos, que temos a salvação, que reconhecemos a salvação de Cristo, que sabemos que essa vida não termina aqui, nós devemos mostrar que a vida é boa. Devemos mostrar o gosto da vida, o gosto de se viver, porque nós vivemos não para o trabalho, não para construir coisas, para adquirir bens materiais, mas vivemos para o céu, para uma vida que nós caminhamos para uma vida melhor do que essa. Caminhamos para o paraíso, e nós somos aqueles que, tendo essa verdade, reconhecendo a salvação de Cristo na nossa vida, somos chamados a dar aos outros essa pitada na vida deles, de que a vida vale a pena ser vivida. Quantos jovens se suicidam porque não tem sentido a vida? Por quê? Porque falta o sal. Faltou um cristão ir lá e colocar uma pitada de sal na vida deles. Faltou os pais darem atenção ao filho e darem a fé ao filho, para que ele pudesse compreender um pouco sobre o que é ser cristão, um pouco o valor da vida. Faltou isso, e é o que falta hoje no mundo.
É o que falta para nós hoje. Ser o sal da terra. E aí Jesus fala que se o sal se torna insosso, ele não serve para nada, serve para ser pisado. E de fato, quantos cristãos hoje são pisados? Nós, na realidade, somos pisados. Por quê? Porque nós não temos a força do sal. Não temos convicção. Não temos convicção. O sal, ele serve também ele é usado para manter o alimento, para conservar o alimento. Então era natural, por exemplo, os pescadores colocarem o peixe imerso no sal para permanecer, para conservar. E assim também a carne era conservada no sal, porque não tinha geladeira. Isso aqui, há pouco tempo atrás, há anos atrás, se fazia muito isso, talvez ainda em alguns lugares se façam isso. Então o sal serve também para conservar, mas ele também servia como sinal de conservação da fé. Uma conservação da fé. No Levítico 2:13 diz que deve-se conservar o sal, deve-se conservar a lei, deve-se conservar a fé. Então, o sal era também algo que se conserva a aliança com Deus, se conserva a fé com Deus. E com isso, nós perdemos essa confiança em Deus, essa fé em Deus. E por isso, nós nos tornamos insossos. Nós estamos sendo pisados, porque a nossa fé não tem a força. Aliás, a nossa fé não tem a força. Não temos força na nossa fé, porque nós estamos divididos, não estamos seguros na nossa fé. E aí, você olha a Escritura e fala que aquele que constrói, aquele que escuta a palavra de Deus e não guarda no seu coração, não coloca em prática, é como aquele construtor que constrói a sua casa sobre a areia. Vem o vento e destrói toda a casa. Isto é ser insosso. Quer dizer, você não guardar, não conservar a palavra de Deus. Você não conservando a palavra de Deus, você faz com que a sua fé se torne insossa. A sua vida se torne cada vez mais amarga, porque não tem o sabor do sal, só tem o peso do dia a dia. Não tem a esperança, não tem a confiança, não tem a certeza de que Deus está cumprindo a sua palavra na sua vida. Eis que o Senhor nos chama a atenção, porque nós temos essa missão de ser o sal no mundo. E não podemos deixar com que a palavra de Deus morra, com que a palavra de Deus seja perdida. Não podemos deixar com que a nossa fé seja jogada fora, seja dispersa. Jesus, ele já fez a sua parte, morreu por nós, e nós o que fazemos? Pensamos na nossa vida, pensamos em ter um carro novo, uma casa nova, não nos abrimos a uma realidade, ao reino de Deus, nos fechamos em nós mesmos, na nossa vida, na nossa pequenez. E Jesus vai dizer: vós sois
a luz do mundo. Jesus, ele veio para nós como a luz, ele iluminou a nossa vida, ele nos tirou das trevas. E nós, que somos reflexo da luz de Cristo, nos escondemos. Nos escondemos por quê? Porque se aquele lá que vive mal, imagina, eu vou falar que ele está errado, eu vou falar que como que eu vou manifestar minha fé no meio de tantos pagãos, no meu trabalho? Como é que eu posso falar de Deus se ali só vive um palavrão atrás do outro? Mas eu sou chamado a ser luz. Eu não sou chamado a me esconder. Não é que eu devo sair e gritar, mas eu devo mostrar com a minha vida. Mostrar o quê? Mostrar as bem-aventuranças. Viver as bem-aventuranças. Colocar em prática as bem-aventuranças que o Senhor nos ensinou, os mandamentos que Ele nos pede de viver. Aqueles mandamentos que nós esquecemos. Aqueles mandamentos em que nós não estamos mais ligando, que não estamos mais preocupados em colocar em prática. Por isso até que nós nos escondemos, porque nem nós vivemos, nem nós procuramos colocar em prática, nem nós nos esforçamos, porque estamos mais ocupados em assimilar tantas outras coisas da nossa vida, menos aquilo que mais importa, que é a palavra de Deus. Estamos preocupados em tornar-nos pessoas famosas, pessoas bem-sucedidas, mas no fim da vida, o que importa é o quanto vivemos a palavra de Deus, o como está a nossa fé diante de Deus. E com isso, nós estamos sendo, aos poucos, escravizados. Aos poucos nos tornando pessoas um pouco mais deficientes de inteligência. Por quê? Porque o que é certo já não é mais certo. Aquilo que é certo, falam que é errado e nós acreditamos que é errado. Falam tanto que o que é errado é certo que nós acabamos acreditando. Perdemos a força do raciocínio. Um homem que nasce homem já pode decidir se ele é homem ou não. E nós, hoje em dia, tem tantos que acham que é normal. A criança hoje deve decidir o que ela vai ser na vida. Ela pode decidir, sim, se ela vai ser advogada, se vai ser médica, se ela vai casar, se vai ser religiosa, se vai ser religioso, se vai ser padre. Mas se ela é homem ou mulher, se é macho ou fêmea, isso aqui já é uma coisa da natureza. Nós não podemos mudar a natureza, mas muitos acham que podem. Então agora até se muda a palavra, não posso falar, já estão falando em tirar do vocabulário o pai e a mãe. Não terá mais pai e mãe, o filho não terá mais pai e nem mãe. Por quê? Porque é ofendido, quer dizer, é uma coisa ofensiva você chamar a sua mãe de mãe. E aos poucos nós nos tornamos cada vez mais imbecis, porque aceitamos essas coisas. Por quê? Porque nós votamos errado. Porque aos poucos nós vamos aceitando pequenas coisas e achamos que isso aqui não é nada, aí isso aqui não vai dar em nada, aí depois vem uma outra coisinha e não vai dar mais em nada. É como o aborto. Estão implantando o aborto já de anos no Brasil. E agora vão começar a colocar. Porque, não, mas o presidente que foi eleito, ele é a favor da vida. Cadê que é a favor da vida? Cadê que é a favor da vida? A primeira coisa que fez
foi tirar o Brasil da coisa do pró-vida. E nós seguimos uma linha de morte, não de vida. Jesus morreu para nos dar a vida, para nos doar a vida, e não uma vida medíocre, não uma vida qualquer. Nos doar a vida plena. A vida plena. E muitos morreram, doaram sua vida, acreditando que a vida que Cristo doou, a vida que Cristo quer nos doar, vale a pena até morrer para adquirir aquela vida. Crianças de 12 anos deram a sua vida para adquirir a vida eterna. E nós temos medo de uma gripe. Nós temos medo de qualquer coisinha. Imagina, Santa Inês fala que até numa idade que uma criança tem medo até do grito do pai, ela enfrentou os carrascos, foi contra eles e falou: eu creio em Cristo, pode tirar a minha vida. E nós, falam para fechar a igreja, nós fechamos. Falam para fazer isso, a gente faz. E a fé? Cadê a fé? Cadê que nós estamos sendo sal neste mundo? Cadê que nós estamos sendo luz neste mundo? O mundo está coberto de trevas. E nós estamos envolvidos nas trevas. Porque nós não estamos sendo luz. Não estamos sendo luz. Mas o Senhor, Ele fala que ainda é possível. Na primeira leitura, Ele nos ensina: reparte o pão com o faminto, acolhe com os pobres os peregrinos. Quando encontrares o nu, cobre-o, e não despreze a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora. E aí, quando você parar de pensar na sua vida, começar a ajudar o seu próximo, começar a ajudar ao outro, aí Deus vai te escutar, aí Deus vai vir em seu favor, aí Deus vai te curar. Deus vai te curar, porque você é enfermo, porque você é doente, e você só vai ser curado à medida em que você parar de olhar para si mesmo. Está escrito aqui, na Sagrada Escritura, não sou eu. E aí ele fala: aí então invocarás o Senhor e Ele te atenderá. Ele dirá: eis-me aqui. Aí quando você deixar os seus atos autoritários, quando você deixar a sua língua maldosa, deixar de fazer o mal porque você faz o mal. Nós criticamos os outros que fazem o mal, mas nós também fazemos o mal. Quando nós pararmos de falar o mal, de criticarmos o mal, de falarmos palavrão, quando nós mudarmos a nossa vida, então o Senhor virá na nossa vida e transformará a nossa vida. Ele fará a luz, nascerá nas trevas a tua luz, e a tua vida obscurará como o sol do meio-dia. Depende de nós falamos: mas o que eu posso fazer com tanta desgraça, com tantas coisas? O que eu posso fazer? Nós podemos fazer muita coisa. Nossa Senhora, ela pede jejum e penitência, porque o mundo está numa encruzilhada. O mundo não quer, o povo, as nações, ela não quer saber de Deus. Só que nós, ela vai falar que nós somos a esperança dela.
Ela está esperando em nós. Ela está colocando a sua confiança em nós. Agora, não basta eu fazer jejum. Eu tenho que fazer o jejum, mas aquela comida que eu como, eu devo levar àquele que não tem. Eu tenho que fazer também obras de caridade. Não para me aparecer, não para mostrar aos outros, mas para que brilhe a luz da fé, a luz de Cristo. Para que brilhe a luz de Cristo. Somos chamados a isso. E o quanto nós perdemos isso, somos envolvidos pelo mal. Talvez sem perceber, muitos sem perceber. Mas precisamos nos acordar, porque nós temos uma missão de ser sal nessa terra, de dar o gosto da vida, o gosto da vida. Nós temos a missão de ser luz, de testemunhar a luz de Cristo, de testemunhar que tem a salvação, que existe a salvação. É uma missão. Não basta eu dizer, como muitos dizem, Jesus já me salvou, Jesus morreu por mim, já deu a vida por mim, eu estou salvo. E vivo a minha vida de qualquer jeito. De vez em quando vou na igreja, rezo um pouquinho e basta. Isso aqui não vale. Cadê a fé? Isso aqui é fé? Isso aqui não é fé. Então, irmãos, que nós possamos contar com a graça de Deus, confiar em Deus. E aí muitos podem dizer, mas eu como que eu posso ser sal da terra? Como que eu posso ser luz? Se eu não aprendi dos meus pais, se o meu pároco não me ensina, se isso, se aquilo. Aí vem São Paulo dizendo que ele não veio falar com sabedoria humana. Ele não veio com discursos retóricas, com métodos eloquentes para envolver as pessoas. Ele veio trazer o Evangelho por ordem de Deus, não por ordem do homem, por ordem de Deus. E ele, levando o Evangelho por ordem de Deus, as pessoas começaram a escutar, começaram a se converter, começaram a valorizar aquilo que ele falava, colocaram em prática aquilo que ele falava. É o que nós devemos fazer. Nós não estamos aqui para obedecer um padre, obedecer um papa, obedecer um bispo, obedecer um governador, um presidente. Estamos para obedecer a Deus, que nos diz que somos sal da terra e somos luz do mundo. Nós não somos capazes de fazer isso, mas se nós nos colocamos nas mãos de Deus, Deus é capaz de mudar a nossa vida. É capaz de nos fazer instrumentos. Não é que nós devemos ser as pessoas mais ilustres deste mundo. Devemos ter um coração aberto, um coração disponível a Deus. Disponível a Deus. Que Deus realiza a sua obra. Realizará a sua obra na nossa vida e por meio da nossa vida. Devemos parar de pensar um pouco só em nós. Parar de pensar só no nosso mundo, nas nossas dores, e ajudar os outros. Sair um pouco de nós mesmos. Constituir igrejas, comunidades, para viverem juntas,
não viverem isoladas, não viverem pensando só em si mesmas. Que o Senhor nos ajude a voltarmos a sermos aquilo que o Senhor nos pede a viver, nos convida a viver. Voltarmos a abrir o nosso coração, a nossa vida, à palavra de Deus. Voltarmos a conservar a fé, voltarmos a conservar a palavra de Deus, voltarmos a ensinar os nossos filhos a oração, os nossos filhos de que Deus existe e de que o mais importante nessa vida é Deus, não é o dinheiro, não é as outras coisas. Assim nós seremos bem-aventurados, colocando em prática a palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude, que possamos nós também, confiando em Deus, colocando oração na nossa vida, colocando uma vida de oração, colocando no nosso dia a dia uma vida de oração, nós possamos nos abrir mais à graça de Deus. E Deus possa, de fato, fazer com que a nossa vida comece a brilhar e dispersar essas trevas que estão nos envolvendo.